Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Isaac, eu sou aluno do sexto período da Uninasal de enfermagem. A gente está aqui com a doutora Cibele, que ela é gerente de enfermagem aqui do SAMU Metropolitano Recife. Tudo bom, doutora? Tudo bem. Doutora, você poderia falar para a gente como funciona o SAMU? O que é o SAMU, na verdade? O SAMU é um serviço de urgência pré-hospitalar que a população pode acessar através de um número fonado gratuito nacional, que é 192, e pode ter a sua escuta sendo ouvida por um médico 24 horas por dia, com acesso gratuito. Interessante. E como que funciona o SAMU? Então, o usuário, ele liga para o SAMU com sua queixa de urgência, ele vai ser atendido por um teleatendente, vai pegar os dados de identificação. Isso é um atendimento rápido, de cerca de um minuto e meio, e na sequência ele é passado para um médico regulador. Esse médico regulador vai fazer uma escuta e vai definir uma conduta, né? Então essa conduta, ela pode ser uma orientação, como também pode ser um envio de um recurso, que é uma ambulância até o local. Uma ambulância ou uma aeronave, a depender do SAMU e os recursos que ele tem de equipamento. Interessante essa questão que a senhora colocou sobre aeronaves, porque acho que muita gente acha que o SAMU só tem só ambulâncias e até motos. Tem gente que conhece as motos, mas aí não conhece que existem aeronaves e também embarcações, né, do próprio Sim, SAMU, das sim. regiões ribeirinhas. Isso, a região norte tem ambulâncias. Ambulâncias são UTIs móveis e tripulada por médico, enfermeiro, com todo o equipamento de um suporte avançado. Aqui em Recife, os nossos equipamentos são unidade de suporte básico, unidade de suporte avançado, veículo de intervenção rápida, motolâncias e aeronave. Então, uma aeronave atualmente, em consórcio com a Polícia Rodoviária Federal. E também a senhora colocou uma questão muito interessante, que o médico, ele não só manda a ambulância, ele também pode dar instruções para o usuário do serviço de SAMU, para que às vezes, muitas vezes, não seja necessário o envio de uma Sim. ambulância. É por isso que regular é um ato médico, que exige lá do médico um raciocínio clínico próprio da medicina, onde ele vai chegar a essa conclusão, de que naquele momento não é necessário o envio de um recurso, mas o acesso do 192 sempre pronto faz com que esse usuário também possa se sentir orientado a retornar a ligação caso os sintomas piorem, etc. Interessante. E qual a senhora acha que é assim, a importância do SAMU para a população, de Olha, a modo geral? importância é gigantesca. Se você pegar uma linha histórica aqui no Brasil, antes de 2002, com o surgimento do SAMU, nós só tínhamos o pré-hospitalar pontual em alguns estados, por uma iniciativa estadual ou municipal, ou então iniciativa privada, como os Anjos do Asfalto, que eram bem conhecidos no sul do país. Então, em 2002, quando o Ministério lançou o programa do SAMU nacionalmente, a gente tem finalmente o SUS fazendo essa assistência ao paciente, ao cidadão brasileiro no pré-hospitalar. Faz uma ressalva aqui, porque a Corporação dos Bombeiros sempre fez isso antes, Uhum. mas eles são um serviço de resgate, então eles não tinham a parte clínica, né, todo o atendimento médico propriamente Era dito. mais para transporte, né? Isso, fazer as urgências, paciente politraumatizado. Então, eles fazem o que fazem hoje, que a gente chama de Uhum. resgate. É diferente de atendimento pré-hospitalar, que é isso que a gente faz, que é um atendimento médico. Interessante. E o SAMU Recife, inclusive, a senhora falou de 2002, é um dos pioneiros, né? Na verdade, creio que o primeiro. Na verdade, esse é algo que tem bastante controvérsia. Você viu lá embaixo, né? Aqui, Sim. aqui nasceu o SAMU, o então nosso ministro da Saúde, que é aqui do Recife, quando ele era ministro da Saúde, ele lançou o programa nacional e nós tínhamos um modelo aqui no Recife chamado SOS Recife. Era um modelo pré-hospitalar de ambulâncias. Não fazia exatamente o que o SAMU faz, mas fazia muito. Então, ele pegou esse modelo, adaptou e também pegou o modelo francês, porque o Sim, nosso o modelo nome é. é adaptado ao modelo francês. Inclusive até o nome, né? Isso, Na França exatamente, também é SAMU. exatamente. E ele formatou esse programa, lançou nacionalmente, e sim, o Recife, o modelo do Recife, se viu aí de referência, e nós fomos um dos primeiros, se não o primeiro SAMU no Brasil. Tá? Agora falando sobre, novamente sobre o fluxograma.
primeiramente, quem atende é o TARM, né? O técnico de regulação médica, Sim. técnico auxiliar de regulação médica, Isso. nisso, passa para o médico ele vai avaliar não só se manda ou não ambulância, se faz as orientações na hora, ou se e qual o tipo de ambulância, né? Tem alguns tipos de ambulância diferentes, né? Que a senhora falou. Isso, exatamente. Então, quando o médico termina lá o momento de escuta, ele define o recurso. Então, se ele decide por uma ambulância de suporte básico, ele vai colocar lá no prontuário, a gente tem um sistema todo formatado para nós, configurado, né? Então, esse sistema ele coloca lá no prontuário que vai enviar uma unidade de suporte básico, que a gente chama USB. Uhum. E esse despacho que ele faz vai para um outro setor contínuo lá na regulação, que é uma sala que a gente chama de despacho. O radiooperador vai usar o sistema, ver qual é a viatura disponível e mais próxima daquela ocorrência. Por isso que nossas viaturas elas estão descentralizadas na cidade, em 13 bases, para que a gente possa estar mais próximo da cena, onde está, e o nosso tempo de resposta diminua. Então, cabe ao radiooperador olhar nosso sistema, quem está disponível, quem está mais próximo, e despachar aquela ambulância. Interessante. A senhora falou sobre os tipos de ambulância, né? Quais são eles de novo? A senhora falou? A gente tem a unidade de suporte básico, que é tripulado por um técnico de enfermagem e um condutor. A gente tem a unidade de suporte avançado, que é um enfermeiro, um médico e um condutor. E em nossas escalas, muitas vezes tem um técnico de enfermagem também para compor pela complexidade do atendimento. A gente tem motolância. As nossas motolâncias são tripuladas todas por técnicos de enfermagem. Mas essas motolâncias podem ser tripuladas tanto por técnicos quanto por enfermeiros, pela portaria, né? Sim. E vários SAMUs no Brasil que têm motolâncias, eles utilizam também a figura do enfermeiro. Aqui no Recife nós não temos, são todos técnicos. Uhum. Nós temos o veículo de intervenção rápida, que é um veículo, é um 4x4 desse que vai médico, enfermeiro, e ela tem na sua composição todos os equipamentos para um suporte avançado. Então, quando, por exemplo, uma unidade básica, chega numa ocorrência e o paciente tem alguma complexidade maior e ele percebe que ele precisa de um suporte avançado, ele vai pedir o apoio e esse carro vai até o local. Então, com médico, enfermeiro e material. Então, aquela unidade básica ela se converte numa unidade avançada, porque chega recursos e equipes que configuram um atendimento avançado. Muito interessante. E o que define se é uma avançada ou uma básica? Qual é, além do pessoal, quais são as diferenças dentro da ambulância, de equipamentos, materiais que... A diferença é a equipe, em primeiro lugar. Tá? Sim, que a grande diferença que faz é o apoio médico, né? Dentro dessa... E o enfermeiro. Tá? Uma unidade de suporte avançada sem médico não é avançada, como também sem enfermeiro não é avançada. Então, a primeira coisa que caracteriza é a equipe. Multidisciplinar completa. Exatamente, como diz a portaria 2048. E, em segundo lugar, os equipamentos, medicações de suporte avançado, equipamentos como ventilador mecânico, cardioversor, bomba de infusão. Nosso suporte avançado ainda conta com outros equipamentos que foi um acréscimo que a gente fez aqui, como, por exemplo, o reanimador externo, que é o Lucas. Não, o Lucas. O reanimador externo, que é um reanimador mecânico, que é muito bom, assim, porque como a gente tem um espaço menor... Poupa então, pessoal, poupa... É formidável. Nossa experiência tem sido muito boa com ele. A gente tem, por exemplo, um kit de vias aéreas difíceis. Então, a gente tem outros equipamentos que não estão listados lá na portaria, mas que agregam... como um todo. Exatamente. Muito interessante, muito interessante. E pronto, aí o médico fez essa regulação, escolheu o tipo de ambulância, e agora a equipe se deslocou para o local. Se ela foi interceptada no meio do caminho, nessa ida, o que acontece? Então, vamos... Encontrou outro acidente, outra ocorrência? Então, você fez duas perguntas. Vamos para a primeira, tá? Uhum. A primeira, ele quando sai e vai para a ocorrência, ao chegar na ocorrência, se foi suporte básico, como a gente falou, ele vai fazer
uma avaliação clínica do paciente, né? Vai fazer anamnese, vai colher lá os sinais vitais e vai ligar para o médico regulador, que ele pode fazer isso tanto pelo celular quanto pelo rádio, que a gente chama via alta. A gente tem duas formas de comunicação aqui. Então, ele passa o quadro. O médico sabe aquele quadro inicial que o solicitante falou, mas quando chega um técnico lá e passa, então ele tem condições de um novo olhar nesse diagnóstico. E aí ele vai determinar a conduta, que a gente chama. Essa conduta pode ser que ele, por exemplo, instale um soro, coloque oxigênio, levante o decúbito do doente, faça uma correção da hipoglicemia, que são o que um suporte básico tem disponível numa ambulância. São poucos medicamentos, sintomáticos, etc. E o que ele vai fazer na sequência? Encaminhar o paciente para uma unidade de urgência. Então, tudo isso é uma conduta médica. O técnico ele faz isso porque ele é regulado. Então, ele tem que acessar, o médico vai definir, tudo fica registrado. Isso é o caminho da nossa ocorrência. Agora, se ele está indo e ele é interceptado, no nosso protocolo, que a gente tem um protocolo para isso, ele tem que parar, certo? E fazer o atendimento. Ele vai ver qual é a cena, o que é que precisa. Então, muitas vezes, ele precisa ficar ali. Então, ele imediatamente comunica a central provavelmente vai mandar um outro recurso para aquela ocorrência que ele estava indo e ele vai realizar o atendimento daquela interceptação. Interessante, interessante. Então, como é definido esse endereçamento depois que acontece o primeiro atendimento, como é definido esse endereçamento? Vai para tal hospital, é de acordo com a ocorrência, de acordo com a proximidade, como é? Essa é uma excelente pergunta, porque é preciso entender qual é a rede de urgência que o município, o estado tem para você definir como você vai levar os pacientes, para você não sobrecarregar nenhuma unidade e outras acabar não recebendo os pacientes. Então, como a gente está descentralizado, o que nós procuramos primeiro é levar para a unidade de urgência mais próxima, que está de acordo com a necessidade que aquele paciente tem. Para isso, no início do plantão, por exemplo, a gente faz um diagnóstico da rede, quais as unidades estão abertas, quais as que têm a especialidade A, B, C ou D, porque também você deve levar para onde tem o recurso, né? Não é para a unidade mais próxima, mas que tenha o recurso que vá atender aquela necessidade. Hospitais que têm referência em determinada especialidade, por exemplo, trauma neurológico, HR. Isso. Né? No nosso município, nosso fluxo de referência é que o paciente entre pela média complexidade, uma UPA, uma policlínica, no nosso caso, e ali ele recebe o primeiro atendimento e ele seja realizado esse primeiro atendimento e ali ele seja conduzido para um hospital maior se ele não for solucionado o problema dele naquela unidade. Então, assim, de imediato, a gente não acessa os grandes hospitais, tá? Quando é que a gente acessa um grande hospital? Por exemplo, um paciente de AVC que está na janela inicialmente, existe um protocolo para que ele vá direto para o HR. Mas isso dentro da própria regulação, e o enfermeiro da regulação participa desse momento, ele é regulado para que ele vá direto para o HR e não perca tempo indo para a policlínica se ele está numa janela para um tratamento reparador, né, da sua doença de base. A viatura, depois que leva para esse hospital de média ou até de alta complexidade, ela fica disponível assim que o atendimento ele é finalizado ou ela precisa voltar para a base para fazer algum processo? Quando você realiza o atendimento, você precisa fazer uma descontaminação da viatura, tá? A gente faz limpezas que a gente chama de desinfecções concorrentes e terminais. A concorrente é aquela que não tinha sujidades orgânicas, não tinha secreções, não tinha sangue, não tinha nada. Então, você faz com álcool 70 o produto que a unidade disponibiliza, faz maca, faz bancada e a viatura está pronta para o próximo atendimento. Como ela tem insumos, geralmente, que dá para fazer 5, 6 ocorrências com autonomia,
ela não precisa repor. Então, a ideia realmente é que ela esteja pronta para um próximo atendimento logo na sequência. O técnico de enfermagem ele realiza essa descontaminação e está pronto. Agora, se a ambulância está suja, aí a gente hoje tem um ponto que a gente chama de DIC para fazer essa limpeza terminal, que é aqui nessa base central, na Boa Vista, então ele tem que seguir para cá, ela interrompe as atividades no próprio sistema. No que chama de QRX, fica no QRX e aí a supervisão fica acompanhando, ele vai fazer limpeza, reposição de materiais. É um procedimento normal aqui no nosso cotidiano. Tá, e no caso, doutora, quando acontece um incidente com múltiplos legítimos, que a gente chama de MV, né? Sim, infelizmente, Isaac, esse é um tipo de ocorrência aqui no Recife, em Pernambuco, que tem uma certa frequência. Isso fez, inclusive, a gente um pouco de... a gente investiu mais em treinamentos, em protocolos, inclusive, se você for no pátio, você vai ver uma ambulância de IMV. Sim, a gente muito tem interessante, vimos isso lá. Então, a gente tem se preparado ao longo desses anos, vários eventos que Recife já passou, e também porque nós somos sede de grandes eventos, como, por exemplo, o Carnaval, o Galo da Madrugada, que o SAMU participa de forma importante ali, com postos avançados, né, junto com a Prefeitura do Recife, com ambulâncias descentralizadas. Então, a gente sempre se prepara para o pior. Nós nunca tivemos um IMV no Galo, mas a gente sempre se prepara para fazer esse atendimento. Então, existe um protocolo, existem cursos específicos, existem métodos para você atender várias pessoas ao mesmo tempo, né? Um protocolo chamado STAR, que você tria e que você abre lonas e que você dispara, exatamente, que você dispara para unidades bem, é você realmente administrar o caos. O IMV é você ter pouco recurso, mas você saber administrar aquilo para fazer o melhor possível para todos. Muito interessante, muito interessante. A senhora citou sobre carnaval. Como é gerida essa questão do SAMU quando se tem eventos muito grandes com grande quantidade de gente, assim como o carnaval ou até mesmo São João e regiões que tem essa cultura muito mais forte do que aqui no Recife, como Caruaru e outras cidades. O pessoal aumenta, a frota aumenta, Então, é deslocado de outras cidades, SAMUs, como é que acontece? Os eventos privados, vamos primeiro falar isso, né? Porque é muito comum você ter grandes eventos com estrelas, celebridades, né? E ser um evento privado. Então, quando os eventos são privados, existe lei municipal para isso, o próprio evento tem que ter sua assistência médica, tem que ter posto, tem que ter ambulância. Mas quando os eventos, como agora o evento da Festa do Morro da Conceição, se é um evento de massa, né? Então a prefeitura participa ativamente, coloca postos, ambulâncias para atender a população. Então isso depende se o evento ele tem um público fora daquela área de concentração dela, que está além. Às vezes, por exemplo, você tem uma final de jogo, mas existe uma grande quantidade de pessoas no entorno. Então, sempre isso é avaliado pelos gestores, que tipo de suporte a gestão vai dar. Mas nesses grandes eventos como o Carnaval, o próprio Galo coloca seus postos, mas a Prefeitura do Recife também coloca postos, ambulâncias, e sim, tem que ter uma frota a mais para esses eventos, porque só o ordinário não dá conta, né? O ordinário é para o que a cidade já tem no ordinário. E agora, falando sobre gestão, qual o papel do enfermeiro aqui dentro da central de regulação? Bom, esse é um papel extremamente importante, porque quando você for para a portaria 2048, a figura do enfermeiro ele não aparece dentro da regulação. Eu estou no serviço desde 2002, fui enfermeira assistencial, de ambulância, né? Então, a gente percebia como era importante o enfermeiro estar dentro da regulação, não para regular, mas porque os processos de trabalho estão dentro da regulação. Por exemplo, você tem um técnico numa base descentralizada
e ele precisa ser supervisionado nos processos. Se tem um técnico, tem um Isso. enfermeiro. E a gente fazia isso fora da regulação, né? E a gente perdia muita coisa do que estava acontecendo, porque eram feitas por celular, só se sabia ali. Então, há 6, 7 anos atrás, a gente começou um projeto piloto, colocando um enfermeiro lá com essa configuração muito de supervisão à distância. E aos poucos a gente foi vendo a necessidade de colocar mais enfermeiros, nesse sentido, não só de supervisionar os técnicos, mas também para apoiar os processos de regulação. Por exemplo, hoje, quando um paciente é transferido de um SAMU metropolitano, como por exemplo o SAMU Olinda, vai para o PROCAP, está lá numa unidade básica, vai para o PROCAP. Então, o enfermeiro da regulação ele faz essa ponte, ele consegue identificar se o PROCAP ele tem todos os recursos que o paciente precisa, fonte de oxigênio, respirador, está tudo alinhado, então ele passa lá com aquele profissional, o quadro clínico ali, está tudo certo para receber. Isso é um ganho incrível, porque antes disso, muitas vezes a ambulância chegava e não tem uma vaga, ou não tem fonte, onde eu vou colocar? Então, precisava de uma pessoa técnica que fizesse essa ponte e o enfermeiro, além dessas atividades de supervisão de toda a frota descentralizada, ele apoia nesses processos. Essa é uma das funções que ele faz. Interessante, interessante. E falando agora sobre formas de ingresso no SAMU, se tem curso específico que se precisa ter, como que funciona essa questão de formas de ingresso e especialidades para cada função aqui dentro do SAMU, né? Sim. A gente sabe que existem várias, não só as assistenciais, como as de gerência e as de regulação também. Sim, tá. Então, hoje no Recife, 100% do nosso RH, técnicos e enfermeiros, são concursados. Então, o ingresso hoje é por concurso público. E aí varia das normas de concurso público vigente. Então, nesse concurso, o último concurso, que foi o concurso 2019, que é os últimos funcionários que a gente vem recebendo desse concurso, eles ingressaram e foi uma prova de múltipla escolha, essa prova, mas a gente sabe que a lei dos concursos, ela está em processo de mudança, se é que não já mudou, para ter nesse processo, talvez outras habilidades testadas, o que eu concordo muito. Por exemplo, uma prova de habilidade, uma espécie de psicotécnico, porque o perfil para o SAMU tem que ser um perfil diferenciado. Então, muitas vezes, só uma prova escrita ali, você recebe um profissional que você vê que não tem perfil psicológico para trabalhar no lugar de tensão. Às vezes, capacidade científica científica mesmo ele até tem, mas a técnica, que é o que é necessário, não tem o perfil para. Então, essa é uma colocação interessante, porque eu sempre falo que existem 3 áreas de conhecimento nossa, de profissional. Um é o conhecimento, o saber, né, o que a gente sabe, que isso está hoje disponível para qualquer pessoa. Então, alguém está estudando para o concurso, vai estudar em casa, faz um cursinho, ele vai conseguir essa habilidade de saber, ele vai estudar e vai saber das coisas. A outra é a habilidade de fazer. É uma habilidade que exige não só treino, mas experiência. Então, isso ou o mercado lhe dá os anos de experiência, ou você faz treinos práticos e você consegue. Mas o terceiro campo do conhecimento é um diferencial, pelo menos para a urgência, que eu chamo de ser, que é o atitudinal. Então, é aquele profissional que sabe resolver um conflito, é aquele profissional que é mais pacificador, porque o pré-hospitalar, como a urgência de uma forma geral, é uma panela de pressão, tá? Você vai para a cena de uma ocorrência onde você tem pessoas ali que estão descompensadas, aconteceu um evento inusitado e ele está cheio ali de tensões, de incerteza, de medo. Até mesmo o próprio ocorrido, né? Isso é inesperado. Então você imagina você estar aí indo para o seu trabalho, aí fazendo 1000 planos para aquele dia, e de repente um acidente muda tudo, né?
Então, você está ali cheio de incertezas e etc. Então, chega uma equipe lá naquela cena, ele tem que chegar para pacificar, para focar, para priorizar o que é necessário, porque a pessoa não está muito conseguindo raciocinar o que é melhor para ela. Na sequência, ele vai para uma urgência, que também é um cenário quente, porque não está fácil, está lotada. Então, veja, é um cenário de muita atenção. O profissional que trabalha nessa área, ele tem que saber lidar com isso. Se ele já chega pilhado, né, ele vai trazer mais pilha para aquela cena, né? Até Então, acabar descompensando o paciente. isso descompensa e ele mesmo não vai ter, rapidamente ele vai ter sua saúde mental bem afetada por conta desse contexto. Interessante, interessante. Quais os recursos humanos, de maneira geral, assim, que a gente tem aqui dentro do SAMU? A gente tem os TARMs, tem os médicos, né? Tem os frotas. Tem os operadores de frota, que são esses que fazem o despacho, temos os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os condutores, que são socorristas também, eles não são só motoristas, eles fazem um treinamento próprio, e a gente tem um pessoal administrativo, né, aqui, todo esse andar aqui que você está é administrativo, então a gente tem um pessoal administrativo, nós temos pessoal de serviços gerais, tem setores como os setores de educação, que são muito importantes aqui, sim, que na verdade tem todos esses profissionais, mas exercendo funções diferentes de educação. Interessante. A senhora citou esse ponto aí sobre o setor de educação, que chama de NEP, né? Isso. Como funciona esse NEP? Ele dá treinamento só para os funcionários daqui, dá para funcionários de outros SAMUs, dá treinamento para pessoas de fora? Como é que acontece? Então, o NEP daqui tem funções internas e externas, né? É bem atuante. Ele tem um quadro de pessoal próprio, isso ajuda bastante, que a gente vê que outros núcleos não conseguem ter. Então, você tem o enfermeiro do NEP, na verdade, tem 3 enfermeiros no NEP, tem técnicos de enfermagem, tem pessoal administrativo, tem médico, tem o programa de residência que está lá também, né, porque é uma atividade que está relacionada à educação. Então, como ele tem esse pessoal, tem o auditório, como você viu, ele consegue fazer atividades para dentro, então ele tem vários treinamentos para a equipe, tanto do próprio APH, que é o atendimento pré-hospitalar, como APH avançado, avançado em cardiologia, avançado em trauma, que treina as equipes, próprios, por exemplo, só para pediatria, só para psiquiatria, mas tem atividades também para fora. Então, hoje o nosso NEP tem um alcance no SAMU metropolitano, treina vários SAMUs metropolitanos, existe uma solicitação ao diretor, o diretor despacha e eles fazem várias turmas nessa atividade extramuro do NEP. E tem atividades de extensão muito importantes, como o SAMU nas escolas, parceria com uma lei seca, instituições privadas, que o NEP hoje tem essas atividades. Talvez se vocês gravarem só com o NEP, vocês vão ficar bem, porque eles têm muitas atividades, né? Muitos alunos fazem estágios aqui, e tudo isso é coordenado para o NEP, pareceres de anuência para a pesquisa também é feito pelo NEP. Então é bem vasta a atuação deles. Interessante, interessante mesmo, porque a gente sabe que não só para quem é público, né? Como é que eu posso falar? Não só para quem é da área de saúde, mas o NEP ele também dá esses treinamentos para pessoas de fora. E também é importante citar a Lei Lucas. Sim. A Lei Lucas, que o NEP trabalha diretamente com essa Lei Lucas, sim, que foi uma lei muito importante para as escolas e para as crianças, sim, por causa do que aconteceu. Você só poderia falar um pouquinho sobre isso? Sim. O NEP ele começou com um programa no SAMU nas escolas, muito por causa do trote. A gente tinha um índice de trote quando o SAMU começou lá em 2002 muito alto. A gente já chegou a ter um índice de quase 70%. E o que a gente observava nas gravações que era muito de crianças, na hora dali do intervalo, na época daqueles orelhões, né, que hoje o pessoal não sabe nem o que é direito,
mas eles ligavam e era assim, rindo, e era um tipo. Então, começou-se esse trabalho muito em cima. Era novidade, ligar para o SAMU, né? Aí, no decorrer dos anos, a polícia também entrou com diga não ao trote, o trote é crime. A mídia nos ajudou também com campanhas e a gente foi diminuindo. Mas a gente manteve esse programa no SAMU nas escolas e tinha muito essa pegada educativa, da responsabilidade da criança no acionamento, né, que ela usasse o 92, aquela coisa do cidadão. Mas aí, os professores, a gente começou a ver que os professores também precisavam. Isso que você falou de treinar o leigo é muito importante. Então, a gente começou a ensinar os professores a fazer reanimação, ao engasgo. Aí, a Lei Lucas, nesse contexto do engasgo da criança e da morte, ela veio trazer isso, porque hoje você não ensina só o professor a desengasgar, você ensina a criança também. Então, se você for hoje lá, eles ensinam como desengasgar, ensinam as manobras de reanimação, ensinam a pedir ajuda, né? Não é só desengasgar, você tem que pedir o socorro. Os sinais de engasgo, né? Isso, então foi bem interessante e a gente faz isso hoje não só para as escolas, outras instituições que vêm pedir, olha, a gente está precisando de um treinamento, então a gente faz um treinamento para leigos, que a gente chama, ensinando os primeiros socorros básicos, como acionar o serviço de urgência, numa parada. Algumas instituições têm o DEA, por exemplo, então tem DEA circulando no aeroporto ou numa academia, exatamente. Então, o NEP, ele não tem, claro, como atender a todos, mas a gente faz sim essa atividade de extensão bastante aqui no Recife. Interessante. A senhora citou um ponto importante, que são os trotes. Eu quero fazer duas perguntas. A primeira é, como funciona quando o técnico identifica o trote? Então, o TARM, na verdade, lá que você falou, que é o teleatendente, ele deve passar para o médico 100% das ligações, ele não faz nenhuma triagem. A exceção é quando, por exemplo, alguém liga e já diz palavrões, já é uma brincadeira ali, então ele não vai dar seguimento a esse. Mas, infelizmente, existem pessoas realmente com intenções más de prejudicar. Então, a gente diz que é um trote elaborado. Ele vai mesmo contar uma narrativa de trote ali, que tem alguém aqui que levou uma facada, está sangrando muito. Aí o TARM vai passar para o médico, ele vai contar a mesma história e a gente vai mandar uma ambulância. E a gente vai descobrir na cena que isso era um trote. Então, isso tem um ônus social incalculável, porque você ocupa um recurso de urgência para atender uma brincadeira, né? Então, isso é surreal. Acabou colocando em risco a vida de outro. A gente já soube aqui no interior de Pernambuco de um trote e, na verdade, a ambulância estava em risco, porque quando chegou lá era um assalto. Não foi aqui no Recife, mas enfim, né? Então, existe esse risco mesmo. E falando em assalto, aconteceu esses dias, infelizmente, né? Sim. Uma das viaturas do SAMU foi roubada, literalmente roubada a viatura, enquanto no atendimento. Infelizmente, né? Essa é uma situação assim inusitada para a gente já ouviu casos no Brasil, mas para a gente foi a primeira vez uma ocorrência daquele tipo, né? E compromete tudo, né? Assim, compromete o atendimento daquele paciente, compromete a segurança, né? Compromete as pessoas que estão aguardando. Então, realmente, esse contexto social é bem preocupante da nossa atividade. Isso faz a gente refletir muito aqui quando acontece, né? Porque é um tipo de serviço que a gente vai para a rua. Então, quando você está numa urgência, você muitas vezes tem aquela. Muitas vezes não, você tem aquela segurança. Barreira física, né? Barreira física, às vezes tem policiamento. Claro que sempre tem os riscos, mas a gente se expõe muito, né? A gente se expõe muito e isso é um contexto aí sempre de reflexão, quando a gente vai pensar nas atividades do pré-hospitalar, como a gente está desprotegido em alguns cenários. E ainda aproveitando esse ensejo de reflexão e tudo mais, quais são as maiores dificuldades que o SAMU hoje enfrenta? Olha, na nossa cidade,
a gente tem um, um grande número de ocorrências por acidentes, por exemplo. Então, o grande desafio é chegar rápido, é a missão. A missão do serviço é atender um tempo-resposta. Esse é a nossa máxima, né? Então, os desafios são os desafios de mobilidade, os desafios são os desafios de, depois de atender, entregar esse paciente numa unidade pela população das urgências, né? A urgência realmente está muito cheia, então a gente tem dificuldade, às vezes, de deixar o paciente onde ficaria mais próximo para ele, a gente tem que deixar, muitas vezes, mais distante, e isso demora, uma ocorrência que deveria ser encerrada com 1 hora e meia, a gente está levando 2 horas e meia para entregar o paciente. Então, tudo isso são os desafios do cenário da urgência, de uma forma geral, para talvez se você for em outro local, lá no norte, como a gente teve o pessoal do Acre recentemente, aqui os desafios deles são outros, né? Porque eles têm uma realidade epidemiológica diferente da nossa. Agora, mudando um pouquinho de assunto, quantos e, se a senhora puder conseguir me responder essa pergunta, quantos e quais são os gestores que há aqui dentro do SAMU Recife, da Central de Regulação? E o SAMU Recife em geral e a Central de Regulação? A Central de Regulação, ela conta com médicos, enfermeiros, radiooperadores, né, que são a composição do RH dela. Nesse contexto, existe um chefe de plantão, sempre, naquele grupo, e existe um chefe da regulação médica, um médico que responde pela regulação médica, o gerente de regulação médica. No nosso contexto, acima do gerente, nós temos um gerente geral médico, tá? Dentro dessa gerência. A enfermagem, ela tem um supervisor de regulação, um enfermeiro que é supervisor do plantão também. Então, tudo que acontece naquelas 12 horas, ele tenta resolver. Quando ele não consegue resolver, porque você pensa que o gerente, eu, por exemplo, eu estou num período administrativo aqui durante o dia, apesar que a gente é acionado em qualquer horário, final de semana, noturno, isso faz parte, mas existe esse supervisor, enfermeiro, e acima existem os gerentes. Então, a regulação tem uma gerência de regulação de enfermagem, existe uma gerência do Central de Material e Esterilização, que é um serviço de apoio aqui importante dos nossos insumos. Existe uma gerência, outras gerências que o enfermeiro hoje, por exemplo, a gerência aqui do serviço que a gente chama aqui de estatística, seria um SAMI, por um enfermeiro também. Então, o nosso fluxograma está ligado ao gerente médico. Então, o fluxograma ele define quais as atribuições e a qual gerência está ligada. Nós temos o enfermeiro gerente do serviço aeromédico. Então, cada gerente, todas essas gerências de enfermagem estão ligadas a essa gerência geral, que é a minha. Interessante. É importante. E a gerência, um enfermeiro como gerente. Isso a gente está vendo o poder que, de certa forma, a enfermagem está ganhando. Infelizmente, por muito tempo foi tão desvalorizada e agora a gente vê mais e mais enfermeiros nos cargos de gerência. Sim. Né? E nas bases descentralizadas ou em outros municípios, também há gestores lá ou não? Todos respondem a essa gerência aqui? Não, cada município responde pelos seus recursos humanos e pelos seus insumos, frota, equipamentos. O que a nossa central de regulação faz de 72 municípios, que é a nossa aqui, no caso, Olinda, liga, cai aqui. Jaboatão liga, cai aqui. Moreno liga, cai aqui. São 72, inclusive Fernando de Noronha. Ele vai fazer a escuta do solicitante e vai dizer, vai um suporte avançado. Então, por exemplo, liga uma pessoa de Jaboatão. O médico aqui vai ouvir e vai definir, por exemplo, que vai uma USA. Mas a USA que vai é a de Jaboatão. Ele vai definir, vai acionar Jaboatão. Então, Jaboatão tem lá sua base, seus recursos, seu RH e responde por eles. Então, a nossa central faz a gerência
da ocorrência, mas não dos insumos. Recife faz sua gerência 100% dos seus recursos, da sua regulação. Então, nas bases descentralizadas do Recife, que são 13, a gente tem bases que tem enfermeiro, porque tem USA, e tem bases que não tem enfermeiro, só tem técnico. Então, nessas bases que não tem técnico, é que esse enfermeiro da regulação, ele constantemente está em processo de supervisão para acompanhar a atividade desse técnico 12 horas. Interessante, interessante. Enfim, eu acho que conseguimos abranger quase tudo do SAMU, né? Porque o SAMU é um serviço que é bem dinâmico, bem dinâmico não só o serviço de gestão, creio que também seja dinâmico, mas também o serviço assistencial. Queria agradecer a senhora, doutora, pelo seu tempo. Eu quero até aproveitar, que eu vi que você tem interesse, né, de vir para o SAMU, é desafiar realmente as novas gerações, né? É um serviço, o pré-hospitalar é um serviço que tem ainda muito a crescer. Durante esses 22 anos, ele se institucionalizou, tem legislação, está crescendo e precisa de enfermeiros assim que venham com esse olhar, né, de crescer mais ainda. A gente tem aí o suporte intermediário de vida, buscando um espaço. Aqui no Recife nós não temos, mas a gente sabe que isso é pauta do Ministério da Saúde e certamente quando esse equipamento sair na portaria, ele vai ser um outro campo para futuros enfermeiros trabalharem, né, que tem que vir com um preparo diferenciado, é um tipo de equipamento que exige mais do enfermeiro. E provavelmente é para essa futura geração aí que vocês estão chegando no mercado. Tá bom? Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho. Muito obrigado, muito obrigado. A senhora citou sobre agora o suporte intermediário, né? A gente viu que tem as unidades básicas, né, que fazem o suporte básico de vida, e as unidades avançadas, né, as USAs. Mas e esse suporte intermediário? Então, o suporte intermediário, como o nome fala, ele está para aquela média complexidade, que o técnico ele não consegue, não tem competência técnica nem legal de fazê-lo, mas o enfermeiro pode, desde que seja protocolo. Então, por exemplo, você tem um quadro de hipoglicemia que o enfermeiro pode reverter ali, se isso for protocolado, e muitas vezes evita até que esse paciente vá até um serviço de urgência. Ou você consegue estabilizar um paciente mais grave. Até fazer uma intubação, que é uma atividade médica, mas que o COFEN já se... Na verdade, o enfermeiro ele não intuba, mas ele usa dispositivos extraglóticos, e nós aqui no SAMU temos, como a máscara laríngea, então eles recebem treinamento para fazer, e podem fazer. E aí ele pode, por exemplo, chegar numa ocorrência, o paciente está em parada respiratória, e ele usar o dispositivo extraglótico, iniciar as manobras de reanimação e pedir o apoio de um médico, e esse paciente conseguir estar mais viável, né, com suporte avançado para sua ressuscitação plena, sua reanimação plena. Então, pode realmente fazer um diferencial extraordinário no prognóstico do paciente. Muito bom, muito bom. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. E espero que esse vídeo seja de grande informação, né, para todo o público. E mais uma vez, muito obrigado e fique com Deus. Obrigada.